Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para continuar falando aí desses países em destaque. A gente já falou dos Estados Unidos e da sua ascensão. A gente já falou especificamente da China, essa nova grande potência, essa potência do futuro. E hoje a gente vai falar um pouquinho também do Brasil. Vamos falar desses cinco países aí, ó, gente, os chamados BRICS, os famosos BRICS, um bloco de cooperação política, de cooperação econômica, de cooperação tecnológica entre estes cinco países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Professor, por que o S? Porque a grafia oficial do BRICS é em inglês, S de South Africa, tá? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formaram um bloco político, social, de relações econômicas a partir de 2009, a partir é, da ideia, né, de juntar essas economias para uma importante cooperação. Primeira coisa que eu vou destacar para vocês e vou reforçar muito: o BRICS não é um bloco econômico. Vou repetir: o BRICS não é um bloco econômico. Como assim, professor? Você não está falando que é um bloco de cooperação econômica? Bloco de cooperação econômica é diferente de bloco econômico. O BRICS é semelhante ao G20, ao G7, é semelhante a esse tipo de bloco. Por quê? Um bloco econômico é um bloco que ele tem algumas regras mínimas para existir. Um bloco econômico ele tem a intenção de criar maneiras de eliminar parcialmente ou totalmente as barreiras comerciais entre os países, que são as tarifas alfandegárias. Todo produto importado, como vocês sabem, vocês devem saber, eu sei que vocês aí procuram muito aí esses produtos, né, gente? Vocês procuram produtos que vêm dos Estados Unidos, da China, de outros lugares do Brasil, produtos aí como aparelhos eletrônicos, periféricos, aquele velho mouse gamer, aquele velho teclado gamer, aí vocês sabem que quando você, se você for comprar esse produto de fora do Brasil, quando ele chega aqui, ele recebe várias taxas, né? Ele recebe uma taxação. Eu não vou entrar nem no mérito se essa taxação é grande ou não, mas isso é normal, é saudável e toda economia faz isso. Todo produto importado precisa ter uma taxação, que é para estimular o consumo do produto nacional, para fazer com que o dinheiro circule na própria economia do nosso país. Mas quando dois países têm interesses entre eles, têm interesses econômicos, têm interesses eh, de melhorar a economia, de ter economias complementares, economias parecidas, eles podem fazer parcerias econômicas criando um bloco econômico, como é o caso do Mercosul, que você tem os dois primeiros estágios do bloco econômico. O primeiro e mínimo para ser um bloco econômico é a zona de livre comércio. E o que é a zona de livre comércio? É quando você elimina as barreiras alfandegárias para os produtos circularem entre os países com preços muito competitivos. Ou seja, muitos produtos do Brasil para a Argentina e da Argentina para o Brasil não tem, às vezes, nenhum imposto em cima. Então, quando isso acontece, você vai ver, você vai ter nesses produtos, nesse bloco, uma facilitação do comércio. O G7, o G20 e o BRICS são blocos para você criar cooperações econômicas, cooperações políticas. Ou seja, os presidentes desses cinco países se reúnem constantemente, pelo menos aí uma vez ao ano, para debater, para discutir políticas econômicas, acordos econômicos. Então, até existem acordos para diminuir o preço de um produto, mas são acordos pontuais. Não é como um bloco econômico que vai envolver
tudo, tá? E por que esses 5 países se juntaram? Inicialmente foi Brasil, Rússia, Índia e China, e posteriormente, no outro ano, entrou a África do Sul. Eles se juntaram porque nessa época, entre 2008 e 2009, esses 5 países eram, e ainda são de certa forma, as 5 maiores economias e as 5 maiores potências, além dos 7 mais ricos e desenvolvidos do mundo, que são, né, o G7. Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha, Itália e França, Alemanha, Itália e Inglaterra, tá? Então, o BRICS ele era formado por esses 5 países que eram chamados de economias emergentes, ou seja, economias que estavam se industrializando e que tinham plenas condições de desenvolvimento. Esse é o cenário de 2009. O cenário de 2020, o BRICS, ele evoluiu de uma forma um pouquinho diferente do que se era esperado. Por quê? Porque logo em 2008 nós tivemos a crise econômica que já atingiu a Rússia de cara, mas a Rússia se recuperou, porque ela é muito rica em petróleo e em gás natural. A China, ela despontou desse grupo como sendo, a partir de 2008, o país que mais cresceu. Então, a China hoje, disparado nesse grupo, é o país mais importante. Tanto que hoje o Brasil ele possui muito mais relações comerciais com a China do que com o próprio Estados Unidos, que é o seu parceiro histórico, o maior comprador de produtos brasileiros, especialmente dos grãos, né, daqueles grãos que a gente produz na agricultura, como a soja, é a China. A China é o maior mercado consumidor no Brasil e também é o local onde a gente mais compra produtos, tá? Então, esse bloco ele deu frutos, esse bloco ajudou a nossa economia, esse bloco ajudou ao crescimento, mas o crescimento desses países foram desiguais. A China despontou como o país que manteve o maior crescimento e hoje já é a segunda maior economia do mundo. A Índia segue um caminho parecido, a Rússia ainda se mantém bem e o Brasil e a África do Sul ficaram um pouco para trás. Principalmente porque a partir de 2014 nós começamos uma crise política e econômica que perdura até hoje. O Brasil se polarizou politicamente e o Brasil ele enfrenta uma crise econômica que começou desde o começo dos protestos contra a Dilma. Aliás, a crise começou desde no governo Dilma, continuou nos protestos, continuou com o impeachment e continuou com a eleição do atual presidente Bolsonaro. Então a gente tem essa crise econômica perdurando por vários anos e agora o coronavírus, né, deu uma forcinha, uma ajudinha, tá? Então isso fez com que Brasil e África do Sul ficassem um pouquinho para trás, tanto que nós já tivemos várias reuniões só do RIC, Rússia, Índia e China, tá? Mas o bloco ele ainda existe, ele não é tão eficaz como antes, até porque, não é, os governos se modificaram e o atual presidente brasileiro ele começou com um discurso anti-China, mas já se reaproximou, já né, manteve as relações comerciais, até porque os Estados Unidos também têm como maior parceiro comercial a China. A China é uma potência, gente, não dá para ignorar mais a China. E por que que esses países não são desenvolvidos? Por que que esses países são classificados diferentes? Porque são países que têm economias muito grandes, muita riqueza, muita industrialização, mas para ser desenvolvido você também precisa ter elevados fatores sociais. E o que esses países têm em comum? A grande concentração de renda, a pequeniníssima distribuição dessa renda. O Brasil, por exemplo, é o sétimo país com maior concentração de renda no mundo. A gente só perde para 6 nações africanas. Ou seja, as questões sociais são muito ruins. Tem muitos problemas sociais, com fome, com miséria, com mais condições para a sociedade. Não é? Quando você pensa em Índia, você pensa inclusive nisso, aqueles metrôs superlotados com pessoas
penduradas em cima, aquelas cidades sem condições sanitárias nenhuma, sem saneamento básico nenhum, o que não é muito diferente daqui do nosso país, que tem muita comunidade, muita favela que vive a mesma realidade. Então, desenvolver-se economicamente não significa se desenvolver socialmente e se tornar um país desenvolvido. Só para finalizar, eu queria destacar um ponto para vocês. Por que, que a China se destacou tanto? Por que, que a Índia está indo no mesmo caminho? Porque os dois investiram em ciência e tecnologia. E a Rússia se mantém forte também por conta disso. Tá? Então esses países, eles começaram a partir de 2008 a criar suas próprias tecnologias, a criar suas próprias indústrias e não mais depender de indústrias multinacionais, não mais depender apenas da instalação de indústrias aí de outros países que chegassem ao nosso país, como a gente faz aqui no Brasil, que é muito dependente da indústria multinacional, que ela é boa no começo, ela é boa para instalar a sua indústria, ela é boa para gerar emprego, porém no longo prazo a multinacional ela não vai ser vantajosa porque a gente tem a gente tem no longo prazo uma é, dificuldade da economia se manter, porque a empresa multinacional vai levar os rendimentos internos para fora do nosso país, tá certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Beijão enorme para vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.